No texto de Apocalipse 4, a partir do verso 9, nós encontramos o seguinte trecho: Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Para quem não sabe, o texto inicia dizendo: Toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono. Seres viventes são anjos. Então nós temos o cenário de anjos dando glórias a Deus. Eles estão glorificando o nome de Deus. Esses anjos, se nós voltarmos na parte 8 desse texto, nós vamos encontrar que eles estão falando e louvando ao nosso Deus também, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então nós temos anjos glorificando o nome de nosso Deus, mas aí nós chegamos no verso 9, nós vemos a atuação de anciãos. O que esses anciãos estão fazendo? Eles estão testemunhando a glória de Deus. O que eles estão vendo? Eles estão vendo um alto e sublime trono. Deus assentado nesse trono. E quando eles veem isso, e os anjos começam a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, esses anciãos veem essas coisas. E eles também glorificam a Deus e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Mas além disso, eles têm uma atitude. Eles entregam suas coroas, eles pegam as coroas e lançam ao trono de Deus. Agora, eis a questão: eles só podem lançar essas coroas porque eles foram coroados. E se eles foram coroados, eles exercem algum grau de autoridade na sociedade. E se eles exercem esse grau de autoridade numa sociedade a ponto de serem coroados, nós podemos dizer que eles são reis. Mas, se eles são reis, e nós estamos lendo esse texto, hoje há poucos lugares com um governo de forma monárquica. Mas esse texto ainda assim é útil para nós, ainda que não tenhamos coroas. Ou melhor, ainda que pensemos não ter nossas coroas. Sabe por quê? Porque vejamos, esses homens têm coroas pela autoridade que lhes foi dada. Mas nós pensamos ter autoridade e nós consideramos a nós mesmos como pessoas coroadas. Eu explico. Uma pessoa que não reconhece a autoridade de Deus e coloca em si mesmo o governo de toda a sua vida, essa pessoa se autocoroou e não lançou a coroa diante do trono da graça. Mas esses anciãos, por outro lado, fizeram algo diferente. Eles perceberam que, embora eles possuíssem coroas, não eram eles o verdadeiro rei. Eles eram apenas súditos do verdadeiro rei, que vive para todo sempre. Eles reconhecem que há apenas um que é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por sua vontade elas existem e foram criadas. Eles reconhecem que apenas Deus é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então o que eles fazem? Retiram todo adereço de glória, honra e louvor que eles possuem, ou seja, suas coroas, e jogam isso diante do trono, reconhecendo que aquele que está no trono é o verdadeiro rei da vida deles. Nós estamos fazendo isso na nossa vida. O nosso dia a dia pode ser reconhecido por nós tirando as nossas próprias coroas e jogando diante do trono da graça, diante do trono da glória de Deus. Mas você pensa, isso daí é uma coisa distante. Como nós poderíamos nos imaginar
jogando coroas. No trono da graça eu nem sequer tenho uma coroa. Talvez você esteja pensando que eu estou falando de maneira literal. Claro que não é de maneira literal, nós não temos coroas. Eu imagino que quem está assistindo também não tenha coroas. Mas nós fazemos coroas para nós mesmos. No momento que nós achamos que nós somos reis sobre alguma coisa. Quando nós achamos que nós somos senhores sobre alguma coisa. Quando nós entronizamos o nosso próprio eu em nosso coração e não reconhecemos a posição de Deus como Supremo Senhor, Deus eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas existe a posição de lançarmos nossas coroas diante de Deus, e essa é a posição que o texto espera que nós tomemos. Coroar apenas o nosso Senhor e reconhecer o nosso Senhor como digno de honra e glória, não a nós mesmos. A coroa não deve ficar sobre a nossa cabeça, mas sobre o trono da graça. Esse lançar as nossas coroas vai acontecer quando? Quando na nossa vida nós resolvermos dar mais atenção às decisões e vontades de Deus do que às nossas. Quando nós começarmos a pautar os nossos princípios, valores, quando nós começarmos a pautar a nossa conduta, não no que nos dá prazer, ou naquilo que gostamos, ou naquilo que nós achamos mais reto, mas quando nós começarmos a pautar a nossa vida por completo, todas as coisas da nossa vida, na palavra de Deus. Quando nós buscarmos viver de acordo com o que diz a palavra de Deus, e não quando nós buscarmos a viver de acordo com nossa própria vontade. Porque a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. E o nosso coração é enganoso. Nosso coração de fato é enganoso. Nós não devemos viver a partir das nossas próprias vontades, porque as nossas vontades são más e corruptas. Quem pode dizer que não? Minha vontade não é má e corrupta. Essa pessoa seria a mais mentirosa que já existiu. Todos nós podemos ter a própria ciência de que o coração do homem é enganoso. Quantas atitudes que nós cometemos, que nós fizemos, tomamos, movidos a partir do interesse próprio? E qual que é o destino dessas atitudes? Não é a nossa destruição? Pois bem, a nossa conduta é má e a nossa conduta é enganosa. Todavia, nós estamos diante do texto bíblico, o texto sagrado. Esse texto é a palavra do próprio Deus. Se nós reconhecemos Deus como nosso Senhor, nós ouvimos as palavras dele. Se há um rei, esse rei é obedecido e esse rei é ouvido. Nós estamos diante da palavra do rei sobre a terra e sobre os céus. Toda a palavra é palavra de Deus. Toda essa escritura é escritura de Deus. Cada palavra das escrituras são palavras de Deus e devem ser entendidas dentro do que o texto quer dizer, em seu contexto, claro. Mas são palavras do próprio Deus dizendo aos homens. E nós devemos prestar atenção a essas palavras, porque se o rei está dizendo, nós nos calamos e prestamos atenção ao que ele está dizendo. Essa palavra é a palavra que traz vida, é a palavra que tem poder para renovar e transformar o homem, tornar alguém com um coração de pedra em um coração de carne. Essa palavra é a palavra que traz transformação e renovo. Dessa palavra brotam fontes de água viva que transformam qualquer um. Essa é a palavra de Deus. E nós devemos nos ater ao que ela diz. Quando ela diz não, que nossa boca só saia não. E quando ela diz sim, que nós não digamos outra coisa, senão sim, concordando com o que a Bíblia diz. Ela é que deve guiar a nossa conduta, guiar a nossa vida e dizer o que devemos fazer. A Bíblia é, sim, a palavra de Deus. E nós devemos lançar as nossas coroas
tirando a coroa de nossas cabeças e entregar elas aos pés do trono, ajoelhados, reconhecendo que só há um rei sobre a terra e sobre os céus e sobre a nossa vida. Não é nós mesmos, é Deus.